Vocês fazem teste na esteira. Existe a possibilidade de fazer o teste na esteira de forma incremental. Mas tem alguns detalhes importantes. Primeira coisa, a velocidade aeróbia, a VAM, velocidade aeróbia máxima, não é VO2 máximo, porque você ter uma velocidade não significa que você sabe qual é o VO2 máximo daquela pessoa. Não basta só multiplicar por 3,5. Né? Normalmente, como que é o teste na esteira? Você faz o teste incremental, vai aumentando 1 km por hora a cada 1 minuto, ou 30 segundos, ou 1 km por hora a cada 2 minutos. Você vai aumentando, incremental, né, a velocidade com o passar do tempo, e quando a pessoa não consegue mais, você finaliza o teste e você vai ter uma velocidade aeróbia máxima. Qual foi o teste, a velocidade que ela finalizou o teste? Foi 14 km por hora, foi 15,5 km por hora. Essa é a velocidade. E de forma, na média populacional, basta, né, você pegar essa velocidade, multiplicar por 3,5, que você vai saber qual é o seu VO2 máximo, de forma calculada e indireta. Mas essa não é a melhor forma de você saber o VO2 máximo da pessoa, porque o teste incremental de esteira, ele vai te fornecer a velocidade aeróbia máxima. Não é um cálculo para medir o VO2 máximo. Então esse é o primeiro ponto, para deixar claro, porque às vezes a gente confunde, né? Já que a velocidade aeróbia máxima, então é o do VO2 máximo, e às vezes não é. E por que não é? Nem todos nós temos 3,5 mililitros por quilo por minuto de repouso. Alguns terão 3,2, outros terão 3,8. Na média populacional, 3,5. Mas nem sempre vai se bater. Então, se às vezes faz um cálculo de 3,5 para uma pessoa, que seria 3,2, aí vai dar um VO2 máximo maior do que ela é capaz de realizar. Aí você passa o treino em cima do VO2 máximo calculado a partir da velocidade aeróbia máxima, e a pessoa não consegue fazer os treinos. Está sempre quebrada, não consegue finalizar e você não sabe por quê. Essa é uma possibilidade. Você fez um cálculo a partir do VO2 chegou no pace e aí ela não consegue realizar. Então esse é o primeiro ponto. A velocidade aeróbia máxima não é o VO2 máximo. A segunda coisa é o acesso à esteira. Por exemplo, na minha assessoria online, eu não sei se a pessoa tem acesso à esteira na cidade dela. Eu tenho atleta em Curitiba, eu tenho atleta no Ceará, eu não sei se eles têm acesso à esteira. Outro ponto, se tiver acesso à esteira, será que ela alcança a velocidade que você precisa? Será que ela vai chegar ali nos 15 km por hora, 16, 18, 21 da turma da elite? Tá aqui, ó, por exemplo, as esteiras de academia, normalmente elas chegam a 16, 17 km por hora. Então, ou seja, se a pessoa tem acesso à esteira, se a esteira alcança a velocidade que você precisa, porque imagina, você está fazendo um teste incremental de velocidade, chega em 17 km por hora, não tem o 18 e a pessoa quer continuar correndo. Você perdeu o teste. Terceiro ponto, a pessoa sabe correr na esteira. No começo, lá em 2013, quando eu comecei a correr, eu só corria na esteira. Não gostava de correr na rua. Depois eu passei a correr apenas na rua. Quando você volta a correr na esteira, parece que você desaprendeu a correr. Correr na rua é diferente de você correr na esteira. Porque na rua o chão está parado. Na esteira o chão está em movimento. Então são duas formas de correr diferentes. A esteira te ajuda a correr, né, de certa forma. Você tem que saber se a pessoa sabe correr na esteira. Às vezes você vai fazer um teste na esteira, por exemplo, quando vai fazer um teste de esforço, né, um eletrocardiograma de esforço. A pessoa às vezes tem a limitação de encerrar o teste porque ela não consegue correr na esteira. Então não é pela situação, pela situação cardiológica dela, pelo condicionamento físico dela, é porque ela não consegue, ela não sabe correr na esteira. Aí ela tem que parar o teste porque ela não sabe correr na esteira. Então esse é um outro ponto. A esteira ajuda a correr. O outro ponto, se a esteira está calibrada. Tem como você medir, né, a velocidade dela ali pela manta, roda, tem os cálculos ali para fazer, para calibrar a esteira. Então são muitos pontos para analisar se realmente esse teste na esteira vai ser bem realizado, vai ser válido, digamos, né? É por isso que às vezes eu prefiro fazer na rua, porque na rua todo teste tem erro, certo? Todo teste vai ter erro. Eu vou correr na rua. Como que você marcou a distância? Marquei a distância pelo meu celular no Strava. O GPS vai dar erro. Se não for, aí quando eu passo o teste eu falo, olha, você tem que fazer 2.400 metros, de preferência em linha reta. Você pode até ir 1.200 metros e voltar, mas evite ao máximo
fazer curva durante o teste, porque cada curva que faz, o GPS perde um pouquinho de um tempo, perde um pouquinho dessa distância, principalmente quando a pessoa faz muita curva, né, porque o GPS ele marca a cada segundo. Então ele marca um ponto aqui, outro ponto aqui. Se você vai fazendo curva, o GPS não faz curva, ele marca o ponto reto, ele marca uma linha reta entre dois pontos. Ele não faz a curva. Então o GPS não é uma medida confiável, fidedigna para você. Aí dá muito problema, né? O pessoal vai para a corrida, a corrida era de 10 quilômetros, a pessoa corre fora da melhor rota, fazendo um monte de zigue-zague, aí chega no final, minha corrida deu 10 quilômetros e 500, está errado, essa medida está toda errada. Como que pode fazer isso? Simplesmente porque a pessoa marcou os 10 quilômetros e ela correu num zigue-zague, ou então tinha muita curva. E aí imagina, você marca um ponto, a cada 1 segundo ele marca um ponto e vai formando uma figura geométrica para fazer a medida de tempo entre dois pontos numa linha reta. Se você vai fazendo a curva, ele não está fazendo a curva com você. E aí, por isso que a gente perde um pouco de tempo, ou então, às vezes, vai medindo até mais. Imagina, você tem que fazer uma tangente, você tem que ir fazendo a tangente da curva e a pessoa não vai fazendo, faz uma tangente maior ou faz outra. Então você tem essa possibilidade de fazer uma distância maior ou às vezes uma distância menor, mesmo o percurso sendo oficial ali de 10 km. São muitos detalhes, né? Então todo teste tem erro. E como que eu sei disso? Pô, todos vocês acredito que saibam disso, né? Não existe teste 100% fidedigno que não vai ter nenhum erro. Pô, eu estou indo agora para minha defesa de doutorado. Eu tenho que saber todos os erros metodológicos de todas as ferramentas que eu utilizei. E foram várias. Então, poxa, eu tenho que estar preparado para ser questionado sobre a tira reativa que eu usei da urina, para medição das variáveis da urina. Sabe? Tem que ter, olha, mas o cara mediu realmente lá de acordo com o fabricante, você tinha que pegar a urina, colocar a fita reagente dentro da urina por 30 segundos, tirar e fazer a medição. Você fez isso realmente em 30 segundos? Você fez, por quanto tempo demorou? Aí você bota 30 segundos, tira, espera 60 segundos e faz a leitura da fita, das variáveis. Você fez exatamente isso? Ou seja, cada teste tem o seu erro. Então se todos eles têm erro, eu não vou usar nenhum. Não, aí você está de sacanagem, aí você não vai trabalhar. Você tem que saber os erros para minimizar os erros e viver e trabalhar de acordo com as suas possibilidades, né? Por que eu falei isso tudo? Para saber se a esteira está calibrada. Que às vezes ela está marcando uma velocidade ali, 14 km por hora, mas por estar descalibrada, às vezes ela está 13,5 km por hora. Então você tem que estar sempre analisando se a esteira está realmente correndo, marcando a velocidade certa, né? E a questão de segurança, porque a pessoa vai na velocidade limite. Como eu falei, né, esse meu professor lá, seleção de canoagem, realizava o teste até cair. Realmente os caras iam até o final, até o limite. É para ver quem que era o melhor, quem que tinha o maior VO2 máximo dentro da seleção brasileira de canoagem. Então, muitas vezes, os caras realmente caíam. Então, hoje, tem um cinto que a pessoa coloca para realizar o teste VO2 máximo. E esse cinto, caso a pessoa caia, ela segura e não se machuca, né? Ou melhor, se machuca menos, porque a esteira está passando ali a toda velocidade. Então, uma questão de segurança era o quê? Ter alguém próximo que não atrapalhasse, caso a pessoa caia, você possa segurar a pessoa. Muito difícil isso acontecer, mas acontece. Então, são esses pontos em relação à esteira. O teste pode ser na esteira? Sim. Mas esses pontos têm que ser levados em consideração na hora que vocês forem avaliar e pensar no teste da esteira, e vocês que fazem teste na esteira aí, tem que estar sempre observando esses detalhes, né? Tanto se o teste foi máximo, o quanto que a esteira influenciou no resultado dessa pessoa. Se a pessoa sabe correr na esteira, se a esteira está calibrada, tudo isso.